Bom, e vocês dois aí, pegaram uma chuvinha nesse domingo? Tava onde, Ed? Quando aquela chuva rápida caiu? Tava em casa, né? Então, mas qual é o bairro? Isso, no Lourival. E você, Pedro, tava onde com aquela chuvinha? Muito bem, Pedro, você é um rapaz comportado. E você tá... E qual é seu bairro, amigo? Monte Castelo, quase que não sai, hein? Bom, mas os rapazes estavam em casa e eu estava bem ali no parque da cidade, né? No Parque da Cidadania, aliás, desculpe, com a minha prima. E lá, gente, de repente, do nada, depois da gente ficar com aquele calorão, caiu uma chuva. Aquela chuva que ontem a gente mostrou na matéria lá no ODN, que já é uma chuva prevista, né, do caju ou da manga. Mas pegou todo mundo de surpresa mesmo, muito relâmpago e muito vento forte. Por que nós estamos? Por que a gente se surpreendeu, né? Porque nós estamos no BR-Obró. É o BR-Obró mais quente da década por causa da crise climática. E a temperatura chega aos 37 graus, com sensação térmica de até 40 graus em alguns pontos da capital. Bom, eu inclusive conversei com a gerente Sara, lá da ACEMAR, e ela disse que em alguns locais, aí na segunda quinzena de outubro, vai passar dos 40. Pode passar. Então, a gente fica preocupado com a nossa saúde, principalmente com quem trabalha na rua. Quando a gente passa aqui ver os homens na britadeira, fazendo asfalto, trabalhando no asfalto, a gente mesmo que trabalha no sol, fazendo matéria, a gente fica preocupado com a nossa saúde, né? Agora, quais são as regras para o trabalho a céu aberto, né? Quais as responsabilidades da empresa? Esse é o tema de hoje do quadro e nós vamos conversar a partir de agora com a advogada Giovana Holanda sobre o tema. Bom dia, doutora Giovana. Muito bom dia, muito prazer estar aqui. É sempre um prazer recebê-la aqui no Obrigada. Bom Dia News e no Sistema Dia de Comunicação. Então, logo de início, eu gostaria de saber se existem regras específicas, e a gente sabe que sim, para o cuidado com a saúde do trabalho, né? Mas nesse caso do nosso BR-Obró, nessa quentura, a gente trabalhar nesse calor. Olha, quando nós falamos, né, sobre condições climáticas, esse trabalho a céu aberto, nós temos uma norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora 21. O que são essas normas regulamentadoras? Elas são diretrizes compostas ali por uma comissão que é feita entre representantes do governo, representantes dos trabalhadores e dos empregadores. Essa norma 21, ela vai dispor sobre esses trabalhadores que trabalham no sol quente, ou com ventos fortes, com chuvas fortes, com a umidade. Então, o que são os deveres das empresas para com esses trabalhadores? São 3 tipos de deveres. A empresa ela tem que fornecer abrigo a esses trabalhadores. E essa norma regulamentadora, ela diz que esses abrigos eles podem ser ainda que rústicos. Então, eu preciso de um local em que, se esses trabalhadores estão ali laborando no sol quente ou com ventos fortes, eles possam se recolher caso essa temperatura piore, não essa chuva piore. A gente também tem um segundo ponto, além dos abrigos, que são os equipamentos de proteção. Então, a empresa ela vai precisar fornecer a esses trabalhadores equipamentos de proteção, que são, a gente vê muito, roupas mangas compridas, chapéu, capacete, óculos, filtro solar com, no mínimo, fator 30. Então, a empresa ela precisa fornecer isso aos trabalhadores e a gente tem um terceiro ponto que são os alojamentos. Então, quando esses trabalhadores laboram muito tempo, né, dentro dessa empresa, né, como, por exemplo, os trabalhadores de plantações ou os trabalhadores que estão ali numa safra, a gente precisa também fazer um alojamento a esses trabalhadores. Então, em regra, esses são os 3 deveres que as empresas têm com esses trabalhadores. Doutora, e qual a incidência de cumprimento desse dever e também, se a senhora tiver algum número ou índice, pelo menos para a gente ter uma ideia, no nosso estado, no nosso Brasil, né, no nosso país, quantos empresários cumprem de verdade esse dever e, se não cumprem, quais são os direitos dos empregados para poder recorrer à justiça? Pronto. A gente não tem números específicos, porque esse é um serviço destinado aos auditores fiscais do trabalho. Então, os auditores chegam nas empresas e analisam se aquelas condições estão pertinentes àqueles trabalhadores.
Se eles analisarem que algum desses pontos não está sendo feito, por exemplo, não tem um alojamento, não tem um abrigo, aquele funcionário está sem a roupa de proteção, está sem protetor solar, aquele funcionário está exposto às chuvas, a empresa pode ser autuada e receber uma multa. E, além disso, aquele trabalhador, né, caso ali ao final do seu contrato, passe por alguma situação, né, ou então aquelas condições climáticas ao qual ele foi exposto geraram algum tipo de doença, ele também pode pedir alguma indenização para com essa empresa na Justiça do Trabalho. Detalhando mais um pouco, esse funcionário, esse colaborador, ele pode fazer isso no decorrer de que ele está trabalhando já lá há anos, ou ele só faz isso, só pode fazer isso num determinado período? E essa correção pode ser feita também uma correção por parte da empresa? Hoje em dia a gente tem RH, hoje em dia a gente tem um RH, aliás, mais atuante nas empresas, em todas as áreas, cuidando da parte de qualquer tipo de preconceito, de postura para a gente sentar, dos nossos instrumentos de trabalho. Então, pode também ser feito um acordo, a empresa não agia corretamente e o colaborador, ao ingressar na justiça, de repente o dono da empresa, não, nós vamos fazer essa correção e dar aquela indenização? Pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Pode. Olha, pode ter as duas formas. A primeira seria nesse sentido, dessa correção enquanto o trabalhador está dentro da empresa. Como é que pode acontecer? O auditor fiscal do trabalho chega na empresa e vê que aqueles trabalhadores estão em condições precárias de trabalho por conta das condições climáticas. Sim. E aí, nesse caso, o auditor vai lá, coloca as regras que a empresa precisa se adequar. Então, pode ser feita essa adequação enquanto o funcionário está dentro da empresa. Caso mesmo que essa adequação não seja realizada, que a empresa não esteja fornecendo equipamentos de proteção, aí esse trabalhador pode entrar com um processo chamado de rescisão indireta, que é o trabalhador demitir a empresa porque a empresa não está cumprindo o contrato de trabalho. Olha só. Entendeu? Muita gente não sabe disso, né, Muita gente sabe disso. Ou o trabalhador pode esperar sair daquele trabalho, ser demitido para ingressar na justiça. Existem essas três hipóteses. Sim. Bom, e quanto agora ao dever do trabalhador? Que às vezes, gente, a empresa até oferece, eu estou falando porque eu conheço casos, oferece um protetor solar, oferece um chapéu, um boné, ou a cobertura adequada para a cabeça, oferece luvas ou uma camisa para poder adequada, né, uma roupa adequada para se proteger do sol, e simplesmente o colaborador não quer usar por algum motivo. Ele não quer usar aquele óculos, não quer usar aquele capacete. Qual é, então, o que a empresa deve fazer nesse caso, doutora? Olha, primeiro de tudo, é dever da empresa fiscalizar. A gente tem que entender que a empresa ela não pode só fornecer. Então, ela vai ter que estar no pé daquele trabalhador, vendo se ele está usando. Orientar, mas aí, né? Isso, orientar, fazer políticas, reunir as pessoas, informar como é importante que elas usem aqueles materiais, aquelas vestimentas que a empresa está fornecendo. Né? Justamente. É uma política de conscientização. Isso. Mas, caso a empresa fez tudo, fiscaliza, olha todo dia, fez a política de orientação para os trabalhadores, e mesmo assim aquele trabalhador não utiliza, a empresa pode fazer ali advertências, suspensões, ou chegar até a demiti-lo. Aí depende da política da empresa. Certo. Bom, como uma especialista na área, a senhora deve ter recebido, deve receber sempre, né, muitas causas desse tipo. O que o trabalhador, o colaborador, a colaboradora deve fazer para juntar provas? Porque, de repente, ele diz que a empresa não fornece e a empresa diz que fornece e o auditor chega lá e está lá tudo bonitinho, uma maquiagem. Como é, então, que o colaborador deve agir para juntar provas antes de ir ao advogado e ingressar com a ação? Pronto. Eu sempre oriento, quando nós estamos nos processos com os trabalhadores, que eles devem juntar ali vídeos, fotos e principalmente testemunhas. Então, você tem ali um outro colaborador que está laborando do seu lado e aquele colaborador diz, olha, nós não recebíamos naquela empresa o equipamento de proteção. Já é uma ótima prova, né? Mas fora isso, se você puder sempre gravar vídeos ou tirar fotos, ou às vezes alguma conversa com a empresa, em que a empresa não está fornecendo, tudo isso aí serve de material para um processo trabalhista. E quando nós ingressamos, alguma dessas
provas, a empresa que tem que comprovar. Então, a empresa que vai ter que comprovar que ela forneceu equipamento de proteção, ela tem que dar um laudo e ela tem que dar a assinatura daquele trabalhador de que ele recebeu. Então, se a empresa também não tiver isso e não comprovar, já é mais uma prova ali benéfica para o trabalhador. Certo. Doutora Giovana, logo no início da entrevista, a doutora citou algumas profissões, né? E eu também citei. A gente, quando fala de trabalho a céu aberto, pensa mais no trabalhador braçal, ou naquela pessoa que vende ambulantes, ou então, como a doutora citou, na agricultura familiar, né? Ou numa produção. Mas existem várias outras profissões em que a gente trabalha a céu aberto. E aí eu lhe pergunto, quais são as profissões, os profissionais que mais lhe procuram atualmente? E o direito, creio eu, a regra vale para todos, né? Tem alguma especificação em alguma profissão? Pronto. Essa norma regulamentadora 21, ela não traz de forma especificada quais são esses trabalhadores, então ela deixa muito abrangente. Ela diz todos aqueles trabalhadores que trabalham expostos às condições climáticas, seja sol, chuva, ventos fortes, umidade. O que a gente mais coloca essa norma regulamentadora na prática são, de fato, esses trabalhadores, né, de plantações, de fazendas e os trabalhadores da construção civil. E aí sempre me vem um questionamento. Giovana, os trabalhadores de postos de gasolina estariam enquadrados? No caso deles, não nessa norma regulamentadora. Nós vamos ter uma outra norma regulamentadora que vai falar sobre eles, porque eles lidam com um material, né, que são inflamáveis. Então, eles vão ter uma outra disposição de regulamentação. Mas todos aqueles que estão expostos às condições climáticas estariam nesses deveres e direitos que a gente já explicou aqui. Por fim, todo mundo sempre se interessa em saber na questão da indenização, né, de quanto tempo leva. A nossa justiça, a gente sabe que é morosa. Então, dada a entrada, já orientamos quanto a esse passo de como dar a entrada no processo, né? A senhora tem uma média de tempo em que, da questão da resolutividade de um processo como esse, valores de indenização, uma média pelo menos? De valores de indenização vai depender muito do que o trabalhador, né, conseguir comprovar dentro do processo. Certo. Né? Depende muito ali, ele teve alguma doença de pele por conta daquele sol excessivo, ele gastou com medicamentos, então tudo isso aí vai influenciar no decorrer do processo. Certo. Mas de tempo, a Justiça do Trabalho hoje em dia é a melhor justiça que a gente tem de ser mais célere. Então nós temos casos aí de processos que começam aqui na Vara do Trabalho de Teresina, por exemplo. O processo vai até o Tribunal Superior do Trabalho e volta em questão de 1 ano e meio. Então nós temos um tempo muito bom de processos trabalhistas, que aí já é diferente da justiça comum, que realmente é mais morosa. E quanto à profissão que mais procura vocês? A gente pensa também nos mototaxistas, né? Eu estou vendo ali as fotos das pessoas que trabalham na rua, né? Acho que a gente logo pensa, os mototaxistas, eu lembro que logo eles começaram a usar uma proteção maior e tudo, mas mesmo assim, eu mesmo conheço alguns que enfrentaram problemas de pele, né? Depois de anos fazendo esse trabalho. Essa é uma das profissões que mais procuram ou não? Qual é a profissão? A que mais procuram são realmente os trabalhadores da construção civil. Nós temos que ver os mototaxistas para saber se eles estão empregados por uma empresa ou se eles são uma cooperativa. Se eles têm um empregador ou não. Então, vai depender do caso concreto que chega ao escritório para a gente saber se há uma empresa que precisava ter fornecido ou se eles eram apenas uma cooperativa de trabalhadores unidos ali e eles mesmos trazem regras para eles. Entendeu? Isso, normalmente eles são mais autônomos. Né? Normalmente eles são mais autônomos. Pronto. Mais uma dúvida somente antes da gente encerrar. Se hoje em dia a gente trabalha direto, né, na internet, com autonomia, trabalha sozinho, o home office domina o mercado, e para as pessoas que são MEI, né, ou para que tem um contrato, por exemplo, assinou um contrato de trabalho com a Sistema Dia ou com uma outra empresa, e aí ele também se enquadra nesse direito, ele também pode exigir, o Pedro foi contratado só por 6 meses.
como cinegrafista, mas aí ele não recebeu o material dele, ele também pode ingressar? Pronto. O único ponto aqui que a gente vai analisar é, tem vínculo empregatício? Foi contratado por 6 meses, mas teve a carteira assinada durante aquele período? Então tem pleno direito. Agora, foi contratado como MEI, como um prestador de serviço, é apenas um contrato ali que não tem vínculo empregatício, aí infelizmente a empresa não consegue adentrar nessa esfera. É mesmo? É. Quer dizer que então que de maneira nenhuma esse contratado vai poder ingressar na justiça caso tenha... Não na Justiça do Trabalho, porque para que a gente ingresse na Justiça do Trabalho, a gente precisa ter os requisitos do vínculo empregatício. Mas ele pode ter aí o direito pode ser garantido da Justiça Comum, e aí ele pode, no processo, ver o que foi que a empresa causou de algum malefício, aí ele pedir alguma indenização, mas que não é da esfera da Justiça do Trabalho. Ele só não vai para a Justiça do Trabalho. É bom a gente esclarecer bem, né? Porque a gente está sempre... em dúvida, né? Não, e achando, e é real, que nós temos direitos de toda maneira. Sempre tem um jeito da gente ir atrás dos nossos direitos, né? Por isso que é importante sempre consultar um advogado, que aí ele vai dar o parâmetro melhor para saber onde é que aquele trabalhador pode recorrer ao seu direito. Muito bom. Muito obrigada, doutora Giovana Landa, por participar mais uma vez desse quadro. Um bom dia para você. E, por favor, também, se quiser deixar seus contatos, fique à vontade. Pronto. Vou deixar aqui meu Instagram, giovana.holanda_. Só seguir, sempre dou dicas em vídeos lá para os trabalhadores e para as empresas, para que a gente possa ter sempre os nossos direitos e deveres seguidos da maneira correta. Muito bom, muito obrigada mais uma vez. É isso, gente, olha, a gente tem que e deve exigir os nossos direitos, né? A gente precisa conhecer. A gente sempre fala aqui, e eu hoje vou reforçar, que você tem que se informar, que a base de tudo é a educação, não é? Então, se a base é a educação, vamos começar por exigir os nossos direitos e deveres. Esse foi o tema do nosso quadro de hoje.